correto usar a máquina pública para socorrer empresas gigantes nesse cenário? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o doutor Lima Matos. Bom, você coloca todo um cenário bastante complicado, né? E faz uma pergunta ainda mais complexa para todos nós, que é a avaliação dos remédios que estão sendo adotados nesse momento, nessa crise considerada aí mundial. Essa resposta não tem uma posição só. De fato, do ponto de vista de tudo que os Estados Unidos, o FMI, o Banco Mundial nos ensinaram, não se devia intervir na atividade privada, deveria deixar o sistema econômico fazer sua própria seleção e as empresas iam se fortalecendo ou fechando ao longo dessa disputa econômica nacional ou mundial. Mas a crise ou a ficção científica criada no mundo financeiro nos Estados Unidos levou a uma situação tão dramática que todos os governos que tiveram também crise em decorrência, na própria Europa, países como a Alemanha, que não se esperava, França e tantos outros, tiveram que juntos decidirem mudar a regra ensinada aos países subdesenvolvidos durante séculos. Tiveram que intervir fortemente, não para salvar as grandes instituições, essa não é a preocupação, é salvar o pequeno investidor, salvar o emprego de milhares, centenas de milhares de americanos no primeiro momento, como foi colocado, e agora nos demais países do mundo. A crise é gigantesca, se criou uma supervalorização de imóveis, pelo menos de recursos derivados de imóveis, com a venda, com a hipoteca, e sem se considerar ainda os derivativos, que geravam realmente negócios em cascata, riquezas em cascata, e não dá para se fechar as portas para soluções em que não se financia as grandes instituições que geraram isso nesse momento. Os Estados Unidos promete uma solução diferente agora já no segundo plano, que é a compra de ações, para dar o recurso e cobrar depois. Mas de fato não é correto beneficiar as grandes instituições, principalmente porque elas tiveram o pecado de terem provocado tudo isso. Mas também não é correto para o mundo deixar as grandes instituições mundiais quebrarem. Porque aí o Brasil, sim, que não tem nada a ver com isso, quebraria também no momento seguinte. Países como Brasil, Argentina e tantos outros aqui na América do Sul. Portanto, foi uma solução de desespero, que espero que não ocorra mais nunca no mundo, porque a última crise tínhamos aí já mais aí de 100 anos, e é provável que não aconteça outra, porque todos os controles criados, aparentemente, no mundo financeiro mundial, foi mais para beneficiar esse grande gigante Estados Unidos, que foi demonstrado que deixando esse grande gigante só, ele fez besteira. Portanto, esperamos que essa medida sirva como lição, mas que nunca mais ocorra, porque de fato não é correto, mas é necessário. Doutor Sérgio Melo. Olha, eu vou falar um pouco do que o Lima já comentou e falar um pouco do Brasil, nas medidas que nós estamos adotando agora, em decorrência dessa crise americana. O que o Lima disse, que eu acho que é exatamente assim, ou seja, o problema é gigante, nós não estamos diante de um problema pequeno, nós estamos muito provavelmente, em termos de valor não se fala, é muito maior do que a de 29, em termos de repercussões da crise, nós só vamos saber o tamanho do problema na frente, porque hoje não dá para saber. O que se tem hoje presente é esse quadro de desespero que o mundo foi tomado, onde o mundo teve que se reunir, os Estados Unidos, a Europa e a Ásia, para buscar soluções imediatas, rápidas, no sentido de não deixar que houvesse um desmonte no sistema financeiro. Esse era o grande problema. E aí é que eu complemento o que o Lima Matos acabou de comentar. Eu acho que, além de preservar emprego, além de preservar essas instituições, preservou-se o sistema financeiro mundial, que, dada a velocidade dos recursos hoje, com a informática, os recursos voam de um lugar para o outro por um simples clique numa tecla do computador. Isso significa dizer que um problema gravíssimo poderia se alastrar numa velocidade gigantesca e alcançar o mundo inteiro. Então, esse é um fato que está aí e, aparentemente, parcialmente contornado a partir do momento que essas medidas foram tomadas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
Para se ter uma ideia do quanto foi feito, assim, de dimensão, para que o telespectador tenha uma visão assim, aproximada do que nós estamos falando, foram colocados 3 trilhões de dólares para essas instituições financeiras entre Europa, Estados Unidos e Ásia. Então, 3 trilhões de dólares é uma quantidade... São mais de 3 PIBs brasileiros, então é algo gigantesco em termos de valor. Agora, esse é um quadro que decorreu lá nos Estados Unidos e que internamente muita gente acreditava que não chegava no Brasil. Recentemente nós já estamos vendo que chegou, ou seja, já não há mais crédito, o juro subiu muito, as dificuldades de projetos futuros que dependiam de financiamento já estão sendo revistos, alguns cancelados, e o nosso ministro da Fazenda já fala em participar acionariamente de construtoras, considerando que construtora gera muito emprego e que esses projetos que estavam previstos para final de 2008 e implantação em 2009 e anos seguintes, não podem sofrer solução de continuidade. E, para tanto, o governo estaria copiando o modelo americano de entrar de sócio nas empresas, lá nos Estados Unidos e na Europa. Eles entraram como acionista nas instituições, através de um modelo que não dá tempo de discutir aqui, né? Mas nas instituições financeiras. Lá nas instituições financeiras eles entram como acionistas. Com que objetivo? Capitaliza a instituição financeira, melhora a condição financeira de poder, com essa liquidez, continuar operando no mercado, não deixar desassistido aqueles que precisam dessa intermediação bancária. E, por outro lado, fica com ativos, entre aspas, de pouca qualidade, mas que no futuro poderão ser recuperados. Ou recupera o ativo diretamente, porque eles vão lastrear, entre aspas, esse novo investimento. E, por último, ainda tem no longo prazo a possibilidade de distribuição de lucro, já que eles serão preferencialistas nessas aplicações. Eu acho que o quadro do Brasil é diferente, né? E aí, respondendo à sua pergunta, eu acho que lá cabia. E cabe, porque nós estaríamos falando de um risco sistêmico para o mundo. Aqui não cabe. Eu acho que se uma empresa de construção civil que trabalhou errado, que comprou o terreno indevidamente, mais caro do que o devia, fez projetos baseados em cima de uma série de possibilidades que eram ainda irreais, ou seja, apostando nesse crescimento que a construção civil apresentou no Brasil, agora tendo dificuldades de obter linhas de financiamento e etc., essa aplicação sob a forma de capital não me parece adequada. Eu acho que deveria se fazer o mesmo que se fez agora recentemente com as instituições financeiras. Criar liquidez, arrumar uma maneira de gerar essa liquidez sem que tenha efetivamente que colocar dinheiro público na mão de empresas construtoras. Isso é uma visão que eu tenho, muito embora um pouco diferente do que eu falei dos Estados Unidos, mas uma é sistêmica e o outro não.